Então, recapitulando, pessoal, aqui, ó, estamos ainda no primeiro desenho, né? A primeira opção, cruzamento ou interseção em nível, cruzamento ou interseção em nível. Não tem sinalização vertical que diga de quem é a preferência. Não tem sinalização horizontal que diga quem tem a preferência. Então, vamos usar as normas e regras de circulação em conduta. Então, chegaram dois veículos aqui no cruzamento. A preferência é de quem está à direita. O carro vermelho tem um carro amarelo à sua direita, então o carro vermelho perdeu a preferência. O carro amarelo não tem ninguém à sua direita, a preferência é dele. Até aí, tranquilo? Vamos para a segunda opção aqui. Novamente um cruzamento. Novamente, os dois carros chegaram no cruzamento ou interseção em nível, né? Não tem nenhuma sinalização vertical que diga quem tem a preferência. Não tem nenhuma sinalização horizontal que diga quem tem a preferência. A sinalização horizontal que existe aqui é a faixa seccionada ou tracejada amarela. Ela indica que a via tem dois sentidos. Aqui tem um carro vermelho e o carro amarelo. O carro amarelo olha para o lado direito, tem um carro vermelho. Ele já perdeu a preferência. Ele já sabe que a preferência não pertence mais a ele. O carro vermelho olha para o seu lado direito, que é essa via, não vem nenhum carro. Então a preferência aqui é do carro vermelho, que não tem ninguém à sua direita. A preferência de quem está à direita, no caso o carro vermelho está à direita do carro amarelo. Se o carro vermelho quiser entrar à direita, ele vai se aproximar mais próximo aqui do meio fio, mais próximo do meio fio, e vai fazer uma curva fechada à direita entre o meio fio e a faixa amarela. Se ele fizer uma curva aberta, ele vai para a contramão. Então, ele tem que se aproximar mais próximo aqui do meio fio, vai ligar o pisca, indicador de direção, né? Pisca para a direita, né? Indicador de direção, e vai fazer a curva fechada entre o meio fio e a faixa amarela. Se ele seguir em frente, ele segue em frente entre a faixa amarela e o meio fio. E se ele quiser ir para a esquerda, ele tem que se aproximar, pessoal, o máximo possível aqui, ó, do limite. O limite dele é a faixa amarela. O que acontece muito, pessoal, muito lá na prova do Detran, na prova prática, que acontece muito. Os alunos comentam aqui nos grupos, né? Terminam os cursos, os alunos ficam comentando como é o curso prático, como é a prova prática, como foi a prova teórica, eles ficam comentando, né? De vez em quando a gente dá uma olhada e vê. O que aconteceu com vários alunos? Eles estão vindo aqui lá no Detran, no dia da prova. Eles estão vindo no veículo, eles estão na faixa aqui, vamos dizer que aqui são duas faixas, pessoal. Aqui são duas faixas, né? Dividido aqui, duas faixas, né? Cabem dois veículos, né? Ele está aqui mais para a direita e o avaliador lá no dia do Detran pede para que ele entre à esquerda. Para ele fazer isso, pessoal, ele tem que chegar o mais próximo do limite. Qual é o limite? A faixa amarela. Ultrapassou ela, é contramão, então o limite é a faixa. Ele tem que chegar mais próximo ao limite da faixa aqui, né? Para entrar à esquerda. Só que ele está aqui na faixa do outro lado, né? Na faixa mais próxima do meio fio. E o avaliador, para testar ele, diz assim: lá na frente entra à esquerda. Então ele tem que fazer um movimento de trocar de faixa. Ele tem que ficar aqui o mais próximo da faixa amarela, o mais próximo possível. Só que lá, o que é que eles fazem lá? Eles continuam em frente, quando chegam aqui eles entram à esquerda. O que é que acontece? Ele é reprovado na hora, pessoal. Pois se ele quiser entrar à esquerda, ele tem que chegar o mais próximo ao limite. Como a faixa aqui é amarela, indicando que são dois sentidos, o limite dele é a faixa amarela. Se fosse branca, pessoal, se fosse branca, o limite é o meio fio do outro lado. Se for uma faixa branca,
o limite é o meio fio do outro lado. Repetir qual parte, Luísa? Essa aqui lá do Detran, né? Pronto. É porque o desenho aqui não ajuda, né? Mas já vai aparecer um desenho melhor aqui para explicar. Já vai aparecer um desenho melhor. A gente utiliza esse desenho, tá bom? Já vai aparecer um desenho melhor. Vamos só passar dessas partes aqui de preferência. Não entendi a questão do carro da esquerda, Maxwell. Pode explicar, irmão, aí? Se tiver um carro à esquerda, não entendi. Como assim? O senhor me deu o exemplo aí da faixa dividida, né? Correto. No carro vermelho. Pronto, correto. Aí, se tiver um carro na esquerda, como que ele vai ficar próximo da faixa amarela? Se tiver um carro da esquerda, a verdade, tu não pode entrar à esquerda, tu tem que seguir em frente, né? Tu tem que esperar ele... Não pode. tu tem que esperar ele passar, né? Tu vai ter que esperar ele passar, tu vai andando devagarzinho e deixa ele passar, né? Pra tu se aproximar aqui, tá entendendo? Quando vocês forem começar a dirigir, pessoal, às vezes vou dar um exemplo aqui bem legal aqui, ó, que acontece muito, né? Como eu disse para vocês, o nosso trânsito aqui é bem congestionado. Às vezes tu tá aqui nessa faixa, tem dois veículos, né? Um veículo lá de cá e um veículo lá esquerdo, né? E tu quer entrar à direita. Tu tá aqui nessa outra mão, nessa outra faixa aqui da esquerda. Às vezes tu não consegue. Por quê? Porque os carros aqui do teu lado não deixam, meu irmão. Acontece muito, não consegue, mas simplesmente eles praticamente, o carro que está atrás de ti buzina para que tu vá em frente, a tua intenção é entrar à direita, mas os carros que estão aqui à direita não deixam, tu acaba passando da rua. Acontece muito. Então você tem que estar sempre adiantando os seus passos. Você sabe que vai entrar à direita, lá no início do quarteirão tu já tem que estar tentando entrar aqui, ó, para a faixa da direita, porque senão tu não consegue. Vai ficar passando um carro aqui, tu fica aqui o pessoal buzinando, aí tu fica com medo do sinal fechar e tu fica ali no meio do trânsito, aí tu acaba seguindo em frente. E Álvaro, eu vou explicar já essa parte do Detran, no outro desenho vai ficar mais fácil de entender, que esse desenho aqui como é um cruzamento, mas já tem um desenho, vai ficar mais fácil. Eu vou falar de novo, beleza? Sobre esse cruzamento aqui, alguma dúvida de quem tem a preferência? A preferência é de quem está à direita. O vermelho está à direita ou na amarela, a preferência dele. Não tem ninguém à direita dele, ele pode entrar à direita, sempre se aproximando do meio fio e fazendo a curva fechada entre o meio fio e a faixa amarela. Ele pode seguir em frente, ou se ele quiser entrar à esquerda, ele vai se aproximar o mais próximo aqui, ó, do limite. Qual é o limite? Como é linha amarela, o limite é a linha amarela. Se fosse branca, ele ia até lá o meu fio do outro lado para entrar à esquerda, viu? Mas como aqui é uma linha amarela, ele se aproxima aqui ao máximo da linha amarela, segue até aqui o meio e entra à esquerda, né? Entre a faixa amarela e o meio fio. Vai ter uns exemplos mais na frente que vai ficar mais simples de explicar essa parte lá. Aí a gente, no desenho lá, é mais fácil de entender. Opa. Pronto. Aqui o desenho número 3. Novamente, um cruzamento ou interseção em nível. Estamos no cruzamento. Não tem nenhum tipo de sinalização que diga quem tem a preferência. Não tem sinalização vertical, ó, nenhuma das esquinas. Não tem sinalização horizontal que fale sobre a preferência. Não tem desenho no chão. O desenho que tem no chão são as linhas seccionadas amarelas, que indicam 2 sentidos na via. Chega aqui no cruzamento, um carro amarelo e um carrinho azul. A preferência é de quem está à direita. O carro amarelo notou que tem um carro azul à sua direita, então ele já sabe que a preferência não é mais dele. A preferência é do carro azul. O carro azul olhou para a direita dele, ó, não tem nenhum veículo aqui. Ó. Se não tem nenhum veículo aqui, a preferência é do carro azul. Se ele quiser entrar à direita dele, ele se aproxima mais próximo aqui do meio fio e faz uma curva fechada à direita dele, entre o meio fio e a linha amarela. Se ele quiser seguir em frente, ele segue em frente.
E se ele quiser entrar à esquerda dele, ele vai se aproximar ao máximo do limite. Qual é o limite? A faixa amarela. Se ele ultrapassar, vai ser contramão. Então o limite dele é a faixa amarela. Ele se aproxima mais próximo aqui do limite, vai até aqui o meio do cruzamento e entra onde ele queria, à esquerda. Então a preferência aqui é sempre de quem está à direita. O carro amarelo tem o azul à sua direita. O carro azul não tem ninguém à sua direita, a preferência é do azul. Vamos agora para o quarto e último exemplo de preferência no cruzamento, que não é sinalizado. Chegou no cruzamento ou interseção em nível, se procura algum tipo de sinalização que diga de quem é a preferência. Procuramos sinalização vertical, que são as placas, não tem. Procuramos a sinalização horizontal, que são os desenhos no chão, não tem. Então, vamos utilizar as normas e regras de circulação em conduta. Chega aqui no cruzamento, o carro vermelho olha para a sua direita, tem um carro amarelo. Então, o carro vermelho já sabe que perdeu a preferência. O carro amarelo não tem ninguém à sua direita, então a preferência é dele. Olha aqui, ó, como ele vai entrar à direita, pessoal, ele fez o que? Ele se aproximou do meio fio, ó, deixando outro espaço livre. Ó. Como ele vai entrar à direita, ele se aproximou do meio fio. Faz a curva fechada entre o meio fio e a faixa amarela. Se ele fizer aberta, ele vai para a contramão, vai causar uma colisão frontal, Deus me livre, né? Ele pode entrar aqui à direita, ele está muito bem posicionado, próximo ao meio fio, para fazer a curva à direita. Se ele quiser também, ele pode ir à frente. Se ele quiser fazer a curva aqui para a esquerda, ele vai ter que olhar se não vem carro aqui, ó, vai ter que olhar se não vem carro. Não vindo o carro, ele vai aqui, ó, se posicionando aqui no limite, ó, que é a linha amarela, para entrar à esquerda. Depois que esse carro faz o movimento dele, o vermelho faz o dele. Pode ir em frente, pode entrar à direita e pode entrar à esquerda. Sobre a questão de preferência no cruzamento sem sinalização, alguma dúvida? Pronto, vamos à frente agora. Deixa eu procurar lá o desenho que eu disse que é mais fácil. A gente mostra aqui quando for esse exemplo aqui. Propriedades no trânsito, né? Propriedades não, prioridades no trânsito. A primeira aqui, pessoal, não sei se está dando para ver direitinho. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, a primeira aqui, ó, precedido de batedores. Eu coloquei aqui na internet, né, precedido de batedores. Ó. Aqui no caso, ó, os ciclistas aqui, ó, tem batedores aqui, ó. Uma viatura da polícia e três motocicletas da Polícia Rodoviária Federal aqui, ó, nesse caso. Aqui um caminhão, ó, ele tem um batedor aqui, ó, que é essa fiorina aqui toda laranja, com linhas pretas, com bandeiras vermelhas aqui, ó. Aqui o caminhão, ó, tem duas viaturas e duas moças aqui na frente. Aquilo ali, não sei se é uma piscina, não sei se é algo bem grande, ó. Procurá-los aqui. Bom, aqui é a motocicleta. Essa motocicleta aqui, pessoal, está parando o trânsito aqui, ó. A motocicleta está parando o trânsito. Então vamos olhar lá o desenho, ó. O desenho. Isso.
O veículo aqui, ó, é o verdinho aqui, ó. Algum tipo de autoridade, pode ser um governador, pode ser o presidente, pode ser um prefeito, pode ser um rei, um príncipe. Ele vai andar nas vias praticamente sem parar, pessoal. Por quê? Porque as motos aqui que estão servindo de batedores vão parar no trânsito. A moto parou aqui, ó, impedindo a passagem do caminhão. Essa outra parou aqui, impedindo a passagem do carro verde. E essa moto aqui já está indo parar as ruas lá de frente. E já tem outras motos lá. Quando o carro azulzinho aqui passar por esse cruzamento, essas duas motos aqui vão passar pelo carro, já vão fechar as ruas lá da frente. Então, praticamente, ele não para em semáforo, ele não para em cruzamentos, pois é algum tipo de autoridade que talvez seja arriscado a vida dela. Então, ela não para em semáforos e nem cruzamentos, pois os batedores, que no caso aqui são as motocicletas, elas vão parar no trânsito para que esse veículo se locomova sem interrupção. Ele sempre está em movimento. Uma vez eu trabalhei como batedor, e é muito ruim, viu? Motocicleta para a prefeita Luziane, né? Muitos anos atrás. A prefeita Luziane, ela ia andando no carro e a gente ia fechando as ruas, né? As motocicletas estão fazendo o que aquele... Agora para achar, cadê? Peraí. Não sei, cadê o... Onde é que foi parar? Peraí. Agora eu perdi lá o... Pronto, aqui ó. O que esse cara tá fazendo é fechando a via, né? Tá fechando a via para que algum carro passe aqui sem precisar parar, né? Aqui é um batedor aqui. Tá fechando a via para que o carro passe sem precisar parar. Então, um veículo precedido de batedores, caramba, né? Pera aí, tá? O slide aqui tá meio doido. Ou ele fica muito pequeno ou tá ficando muito grande. Então, um veículo precedido de batedores, ele tem livre passagem, pessoal. Ele não para no semáforo, ele não para no cruzamento, ele tem livre passagem. Porque os batedores estão lhe garantindo isso, eles vão parando o trânsito para que ele passe sem interrupções. Um veículo precedido de batedores tem livre passagem. Há alguma autoridade ali que, caso ela pare, pode estar arriscando a vida dela e tudo, alguma coisa parecida. Então, os batedores dão livre passagem, ou então, por exemplo, é uma hélice daquela bem grande ali, aquelas usinas geradoras de energia eólica ali. Geralmente, aquele caminhão gigante, ele vem precedido de batedores, né? Porque ele tem dificuldade em fazer algumas manobras, então os batedores vão na frente e atrás para evitar acidente, né? Então, veículos precedidos de batedores, eles têm livre passagem. Os batedores vão fazendo com que ele não pare no trânsito, para não congestionar o trânsito. Aí vem aqui, prestadores de serviços de utilidade pública. Exemplo, Coels, no caso aqui agora a Enel, né? Enel e CAGES. Vamos dizer que caiu energia ali de uma determinada rua. A Enel tem que fazer um conserto lá no poste, só que lá seja proibido estacionar. Aí tu quer bem dizer que o cara da Enel vai estacionar uns 3 quarteirões e vai vir com a escada nas costas? Não. Prestadores de serviços de utilidade pública, energia é utilidade pública, né? Ele tem livre parada. O que é a parada? É a imobilização do veículo para embarque e desembarque de pessoas
E ele tem livre estacionamento. Ele para ali em qualquer local, ele estaciona em qualquer local, desde que ele coloque os cones. Olha, ele vai colocar aqui os cones, vai colocar alguma sinalização indicando que ele está fazendo ali um serviço de utilidade pública. Então ele pode parar em qualquer local, em serviço, né? Para realizar ali no caso uma manutenção, né? Uma correção, né? Então ele tem livre parada e livre estacionamento. Ele pode parar em qualquer lugar, desde que ele coloque os cones para fazer algum tipo de manutenção ali no poste. Porque se for num local que não pode estacionar, aí o cara da ENA vai estacionar ali 2, 3 quarteirões e vir com as escada nas costas, não vai. A CAGES tem que fazer um buraco ali, alguma coisa, um cano de água que está vazando, alguma coisa. Ela para em qualquer canto, coloca lá os cones e vai fazer o serviço. Telefonia. Então, essas empresas que prestam serviços de utilidade pública, elas têm em serviço, na hora de fazer aquele serviço, livre parada e livre estacionamento. Ela pode parar e estacionar em qualquer canto para realizar ali o serviço, a manutenção. Pode ser a ENA, CAGES, Coelce, né, quando tinha Coelce, uma empresa de telefonia, né, que é de utilidade pública, que ela tem que fazer uma manutenção naquele determinado local, ela pode parar o veículo ali para utilizar o serviço desde que ele esteja sinalizado, que é um veículo da empresa, coloca os cones. Então tem livre parada e livre estacionamento. E agora tem aqui os que vale tudo, né? Lá embaixo, ó. Eles têm o primeiro lá de cima, que é a livre passagem. Eles têm a livre parada também e o livre estacionamento. Eles têm tudo, eles podem tudo, desde que estejam em situação. Como assim? Os bombeiros, quando eles estão indo para apagar um incêndio, salvar uma vida, resgatar uma vida, quando eles estão num momento de urgência ali, emergência, eles têm livre passagem, não precisam se preocupar com semáforo, não precisam se preocupar com fotossensor, não precisam se preocupar com cruzamento. Eles ligam a sirene, que é o sinal sonoro, e ligam o giroflex, que são as luzes, né, em cima do veículo, que lhes garantem livre passagem, livre parada e livre estacionamento. Imaginou o cara o bombeiro está indo apagar um incêndio lá no centro, ele parar em todos os sinais, semáforos que tiver? Não, ele vai ligando o sinal sonoro, né, a sirene e o giroflex, e os veículos, vocês vão ter que parar, pessoal. Você escutou uma sirene, você já fica procurando de onde vem, você estaciona ou para o carro do lado direito ou deixa o lado esquerdo livre para passagem de bombeiros, de polícia, desculpa, de ambulância. Quer perguntar, Beatriz? Pode perguntar. Professor, porque tipo assim, se você tiver no sinal, né, e aí, por exemplo, é uma ambulância ou bombeiro, um acidente, e você tem que passar pela faixa de pedestre e ultrapassar o sinal, né? E aí, se o fotossensor pegar a placa e ganhar a multa, tem alguma forma de você reverter? Ou você vai ter que pagar? Vou falar a teoria e vou falar a prática. A teoria é para você recorrer e não ser multado. Você vai anotar o horário que aconteceu isso, passou uma ambulância, você deu a passagem. Isso é a teoria. A teoria, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo funciona. Aí você dá a entrada com esse recurso e não paga a multa. A prática não é tão simples. Por quê? Porque o próprio brasileiro, ele utiliza desses artifícios para não pagar multa, né? Então ele diz que passou o sinal ali por causa de uma ambulância, por causa de uma viatura da polícia, por causa, no caso, do bombeiro. Ele utiliza isso aí mesmo quando não é verdade, utiliza de mentira, né? Então, pessoal, não vou mentir, não vá passar o sinal vermelho não, por causa de uma ambulância não, que você se lasca. Isso é uma dor de cabeça tremenda. Na prática, era para ser bem simples. Era para ter você dizer que passou a ambulância e você só saiu do meio, passou o sinal por causa da ambulância, por causa do carro dos bombeiros, e era para ser arquivada a multa, você não ser multado. Isso, a teoria era para ser assim.
Mas de tantas vezes que a população já tentou dar esse golpe nos órgãos de trânsito, então praticamente não é aceito, pessoal. Isso é a teoria e a prática. A teoria é você recorrer e dar tudo certo. Na prática, as pessoas já tentaram fazer isso tantas vezes mentindo que perdeu o crédito. Isso é a teoria e a prática. O certo é você dar passagem. Se não der a passagem, você pode ser multado. Mas se você passar um sinal vermelho, você vai ser multado também. E sim, o que eu faço? Rapaz, vai depender de cada situação, né? As situações e as situações. Não sou eu que vou dizer o que você vai, depois você vai cobrar de mim, né? Pelo amor de Deus. Não gosto de pagar nem minhas multas, manhã dos outros. Pelo amor de Deus. Não sei se você respondeu aí. Então, a teoria é para você recorrer, a multa era arquivada, show de bola. Mas na prática não é tão simples, né? Você sabe que a gente vai requerer nossos direitos aqui, não é só você chegar lá e pedir que vai ser dado, não. Mas geralmente você se esquiva ali para a direita, se esquiva para a esquerda, você dá um jeito ali, né? Você está aqui no trânsito, você escuta a moça, você já escuta ela bem antes, né? Você já vai ali tentando se posicionar, né? Então, bombeiro, ambulância, polícia e carro de fiscalização tem livre passagem, tem livre parada e tem livre estacionamento. As pessoas costumam muito bater foto do carro da MC parado em locais proibidos. Rapaz, eles têm direito, pessoal. Ali em serviço, eles vão parar no sinal, para algum canto para um acidente, ou um sinal, o semáforo para de funcionar, eles vão ficar ali fazendo a função, eles param onde quiser, eles têm livre parada, livre passagem, livre estacionamento. Estão em serviço. Então, está em serviço, está em urgência, bombeiro, polícia, fiscalização e ambulância, livre passagem, livre parada e livre estacionamento. Onde é que eles estão em serviço? Os outros veículos, eles ligam a sirene, ligam o giroflex. O carro de fiscalização, ele geralmente tem que estacionar ali e ir para o meio do trânsito, que é o agente da MC. Teve um acidente, ele vai ter que estacionar o carro em algum canto e lá no acidente. O semáforo parou de funcionar, tem que estacionar em algum canto e vai ficar lá no semáforo. Teve um acidente, tem que desviar ali, ele vai estacionar o carro dele em algum canto. Já o carro de fiscalização, ele tem que estacionar ali perto, né, que ele esteja de olho no carro, num local que não prejudique, não cause acidentes, e vai ali para o meio do trânsito, né? O pessoal costuma bater essas fotos e tudo, mas eles têm um direito, pessoal. E a Polícia Civil, eles têm veículos chamados descaracterizados, onde eles utilizam a sirene que eles têm dentro do carro e às vezes eles tiram o giroflex pequenininho, redondinho, que ele tem um ímã, eles ligam ali no isqueiro do veículo, botam pela janela e pregam em cima do carro, né? Às vezes você pode pensar que não, mas ali é uma viatura da Polícia Civil. As delegacias especializadas, ela tem muitos veículos descaracterizados, né, para fazer investigação. Você jura ali que é um carro comum, na fé ele liga a sirene, liga o giroflex, coloca em cima do carro e vai fazer uma perseguição ou algo parecido, né? Então, tem veículos também da Polícia Civil que são descaracterizados. A prioridade somente quando na efetiva prestação de serviço de urgência, somente quando estiverem a prestação de serviço de urgência, eles ligam a sirene, sinal sonoro, ligam o giroflex, que é o sinal luminoso, né, identificado por dispositivo de sinalização sonora e luminosa. Os condutores deixam livre a passagem pela esquerda para esses veículos de emergência e os pedestres aguardam na calçada até, se você vai atravessar a pista e escuta uma sirene, você espera um pouquinho até passar lá o que seja, se for uma viatura da polícia, se for uma ambulância, se for um caminhão dos bombeiros, você espera passar, depois você faz a sua passagem da pista, né? Você espera acontecer lá, de passar lá o veículo de urgência, depois você faz a sua travessia. Então, quem tem a preferência? A rodovia sempre tem preferência,
em cima das outras vias. A rotatória, quem tem preferência? Quem está na rotatória tem a preferência, quem já está lá circunscrito na rotatória. E nos cruzamentos sem sinalização, quem está à direita tem a preferência. Aqui, veículos que têm prioridade: socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, veículos com batedores e veículos de serviço de utilidade pública. Conversão à direita. Conversão à direita é a mais simples, né? Conversão à direita é a mais simples. Você, sempre que for virar à direita, você se aproxima o máximo do meio-fio, né? Do lado direito. Liga a luz de indicação de direção, pisca, né? Liga o pisca, sinalizando para a direita. E você executa a manobra com o menor espaço possível, né? Faz a manobra ali uma curva fechada, né? Faz ali uma curva fechada, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via. Por que conversão direita é mais fácil? Porque o nosso lado de dirigir é o lado direito, né? Então, sempre que você for entrar à direita, você permanece ali mais próximo do meio fio. Ah, mas tem dois veículos aqui, eu estou do lado esquerdo. Na teoria, você não pode entrar à direita. Se você está do lado esquerdo cabem dois veículos aqui na faixa, e você está do lado esquerdo, você não pode entrar à direita. Você só pode entrar à direita quando você está próximo ao meio fio. Quer dizer o quê? Quando você vem bem antes do local que você vai entrar à direita, você tem que ficar ali tentando de alguma maneira ir para o lado direito para fazer a curva à direita. Você que está ali na faixa da esquerda, pessoal, na faixa que eu digo assim, aqui cabem dois veículos, né? Se você está do lado esquerdo, você não pode entrar à direita, pessoal. Se você o fizer, você vai ser multado. Como? Se alguém vê, né? Se um agente de trânsito vê, né? Você não pode entrar à esquerda, à direita, se você não está aqui no meio fio, próximo ao meio fio. Você não pode entrar à direita se não está próximo ao meio fio. Então, para entrar à direita, você já tem que vir um quarteirão antes, tá? Dando um jeito de ficar aqui próximo ao meio fio para entrar à direita. No trânsito, vocês vão ver que vai acontecer demais. Você está aqui, você está na faixa aqui, mas está do lado esquerdo aqui, ó. Você está do lado esquerdo, cabem dois veículos, e você vai tentar entrar à direita e não vai conseguir. Por quê? Porque os carros aqui estão em frente. Aqui o carro que vem atrás de você vai ficar buzinando e você não vê outra. Você vai acabar indo em frente, depois dá um jeito de voltar, faz uma curva, faz um retorno. Mas vai acontecer muito de às vezes você não conseguir entrar onde você quer. Mas se você quer entrar à direita, você posiciona o seu veículo mais próximo do meio fio, do lado direito, liga o pisca de direção, né, apontando para a direita, e faz uma curva fechada para a direita. Então, sempre que você for fazer uma conversão para a direita, você posiciona o seu veículo mais próximo do meio fio, do lado direito, e faz uma curva fechada. Liga o pisca de indicação de direção e faz a curva fechada. Nós falamos ali de fazer curva para a direita, né? Fazer curva para a direita, você se posiciona mais próximo do meio fio e faz uma curva fechada para a direita. Agora aqui, curva para a esquerda. Curva para a esquerda. Se for uma via de sentido duplo, o que é que caracteriza o sentido duplo? A faixa aqui amarela, ó. Faixa amarela está dizendo que essa via tem os dois sentidos. Faixa seccionada amarela está dizendo que a via tem os dois sentidos. Se você quiser entrar à esquerda aqui, pessoal, você vai ter que se posicionar onde? Mais próximo ao limite. E qual é o limite? É a faixa amarela. Se você passar da faixa amarela, você foi para a contramão. Então o limite aqui é a faixa amarela. Você posiciona aqui o máximo à esquerda, ao lado da faixa.
Aqui não tem nenhum veículo aqui, vocês estão vendo que não tem nenhum veículo, né? Ele vai até o meio do cruzamento e entra para a esquerda. Vai até o meio do cruzamento e entra para a esquerda. Lá no Detran, pelo que eu vi aqui os alunos comentando, pessoal, aqui era uma via de mão única, e ele vinha aqui do lado direito, aqui é uma via de mão única, pessoal. O que é que me diz isso? A faixa seccionada de cor branca, está me dizendo que só tem um sentido na via. E o cara saiu lá do estacionamento com o avaliador, né, o fiscal lá no Detran, né? Ele pediu, lá no início do quarteirão, ele pediu lá na frente, você entre à esquerda. Você está aqui na faixa da direita e é uma via de sentido único, e o avaliador lhe pede para você entrar à esquerda, você vai posicionar o seu veículo no limite. E qual é o limite? Como é o sentido único, o limite é o que? O meio fio. Você vai para outra faixa, se posicionar próximo ao meio fio, para você fazer uma conversão à esquerda. O limite, numa via de sentido único, é o meio fio. Se você vai para a direita, o meio fio do lado direito. Se você vai para a esquerda, meio fio do lado esquerdo. Isso no sentido único. Se for sentido duplo, se você for para a direita, o meio fio do lado direito. Se você for para a esquerda, a faixa amarela, que indica que é sentido duplo, né? Então, pelo que eu li aqui, o menino comentando como foi que reprovou aqui no grupo. Deixa eu pegar aqui uma pista aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei nenhum desenho melhor, vai ser aqui mesmo. Vamos dizer, deixa eu ver se eu vejo um desenho maior aqui para ficar mais fácil. Quando eu quero um desenho, eu não acho. De cima, desenho. Não achei nenhum desenho, vai ser aqui mesmo. Vamos dizer que a Maria Lúcia começou o teste dela. Ela estava lá embaixo aqui, dessa via aqui, estava lá embaixo da via. Ela está vindo aqui, ó, é uma via de mão única, Como é que eu sei? A faixa branca me diz isso.
E quando chega aqui no meio do quarteirão, o avaliador diz assim: Maria Lúcia, você vai ter que entrar à esquerda. A Maria Lúcia está aqui na faixa do lado direito. E ele pediu para ela entrar à esquerda. A Maria Lúcia tem que levar o veículo dela. Lógico que ela vai olhar se não tem carro, né? Vai olhar no retrovisor se não tem carro. Ela tem que levar o veículo dela até a faixa do lado esquerdo, até próximo meio fio do lado esquerdo. Aqui ela pode entrar à esquerda. Só que ele pede esperando que você faça esse movimento de levar o carro até o meio fio do lado esquerdo. Por quê? Porque às vezes a pessoa continua aqui em frente, ó. Quando chega aqui, ela vai entrar à esquerda. Aqui ela pode causar um acidente. Por quê? Porque pode vir carro aqui, ó. Ela não pode vir aqui do lado direito e entrar à esquerda. Se ela quer entrar à esquerda, ela tem que estar próximo ao meio fio do lado esquerdo para entrar à esquerda. Mesma coisa para o lado direito. Ela está aqui do lado esquerdo e ele pede entre à direita. Ela tem que levar o veículo até o meio fio do lado direito para entrar à direita. Pode acontecer das duas maneiras. Se você estiver aqui numa via de sentido único, a via de sentido único, você está na faixa da direita e o avaliador lá peça entre à esquerda, ele quer que você leve o seu veículo até o limite, onde é o limite, até o meio fio do lado esquerdo para que você entre à esquerda. E vice-versa. Se você estiver do lado, no caso, teria que dar uma ré. Não entendi. Uma ré aonde, Gustavo? Para ser sincero, não entendi onde é que tu daria uma ré aqui. Tá ouvindo aí? Pode falar, irmão? Sim, escrevendo não tá dando para entender, não. Ó, sempre o avaliador, ele vai pedir antes de você chegar no cruzamento. Você não vai chegar aqui e pedir entre à direita, não. Ele vai pedir lá no início do quarteirão. Ele pedir isso aqui é impossível, não tem como. Você está aqui do lado esquerdo, vai entrar à direita, é impossível. Ele vai pedir quando você estiver em movimento, antes de chegar no cruzamento. Você está aqui na faixa da direita, ele pode pedir entre à esquerda, mas vai ter tempo hábil e espaço para que você vá para a faixa da esquerda. Ele não vai fazer essa covardia com você aqui não, porque ele não tem como, né? Você está mesmo aqui no meu fio, ele entra à direita, aí não dá mais não. Você já está aqui, não dá mais para entrar à direita aqui não. Aqui você entra para a esquerda. Se você estiver aqui do lado direito, beleza, Gustavo? Ele também não vai ser tão covarde a esse ponto não, né? Não, aí não tem como não, né? Ele vai lhe pedir lá no início do quarteirão. Por isso que eu queria um desenho que tivesse um quarteirão, entendeu? Como aqui, por exemplo. Meu irmão. Tá muito sentimental hoje aqui o programa. Aqui, um exemplo aqui, ó. Aqui porque a faixa é amarela. A faixa é amarela. Aqui, ó. Vamos dizer que tivesse aqui uma curva para a direita, né? Vamos dizer que tivesse aqui uma curva para a direita também, aqui uma rua aqui, né? Que ela continuasse. E vamos dizer que aqui fosse uma faixa branca, né? Vamos dizer que fosse uma faixa branca. Aí você está aqui do lado esquerdo. Aí o avaliador diz assim, entre a direita, ele vai lhe dizer mais ou menos aqui, ó. Entre a direita, para dar tempo de você ir, ó. Lembrando, aqui seria a faixa branca, pessoal. Faixa branca aqui, viu? Aqui seria a faixa branca. Ele vai lhe dizer mais ou menos aqui, ó. Você vai entrar à direita ali na frente. Você vai pegar seu carro, levar para o lado direito, para você entrar à direita, né? Você vai se aproximar ao máximo do meio fio para entrar à direita. Ou se for entrar à esquerda, se você estiver aqui na faixa da direita, ele diz, você vai entrar à esquerda ali na frente. Lembrando que aqui, faixa branca, apenas um sentido. Você está aqui na faixa da direita e ele diz, entre ali na faixa da esquerda, entre ali, faça uma conversão à esquerda. Aí vai ter tempo para você levar o seu veículo até a faixa da esquerda aqui, se aproximar do meio fio e entrar à esquerda.
Eu não sei se vocês sabem, mas a prova de vocês é no circuito fechado lá dentro do Detran, pessoal. Não é no meio da rua não, viu? A prova de vocês é no circuito fechado lá dentro do Detran. Vão ser poucos veículos. Os veículos que vão estar lá são os veículos das pessoas que vão estar fazendo prova igual a vocês, né? Não é na rua não, é um circuito fechado lá dentro do Detran, pessoal. Não sei se vocês já sabiam disso, mas outros alunos não sabiam. Eu pensei que todos soubessem, mas eles não sabiam. É um circuito fechado. Então, vamos dar continuidade aqui por causa do tempo. Aqui, pessoal, é uma conversão à esquerda. No caso aqui é uma rodovia. No caso aqui é uma rodovia. E no caso aqui tem acostamento. Ó. No caso aqui tem acostamento. Então, quando você vai fazer uma conversão à esquerda numa rodovia, lembrando, pessoal, que numa rodovia, ela, nesse caso aqui é uma pista simples, né? Nesse caso aqui é uma pista simples, ela não tem divisão por nenhum canteiro central, né? Então, a velocidade máxima aqui é 100 km por hora, né? Se fosse numa pista dupla, né, dividida, seria 110. Então, aqui é uma rodovia, ela tem acostamento, ela tem os dois sentidos, né? Faixa amarela, seccionada. Você quer entrar à esquerda, só que muitas vezes, pessoal, o fluxo de veículos aqui no sentido contrário está tão grande que você não consegue chegar aqui e entrar à esquerda. E também não é aconselhável você parar seu carro aqui, ó, no meio da rodovia, que ela é 100 km por hora. Se ela é 100 km por hora, os carros andam a 120, 140, 150, né? Eles só vão ficar a 100 quando tiver um fotossensor, quando não, vão andar em alta velocidade. Aí o cara vem aqui a 140 por hora e tu para aqui para fazer uma curva à esquerda. Meu irmão, é quase um suicídio. O carro que vem atrás, será que ele consegue parar a 140 por hora, 150? Então, se vocês vêm aqui no início e vê que não vai dar para entrar à esquerda ali porque o fluxo de veículos está muito grande, você vai ligar o pisca para a direita, vai se posicionar no acostamento aqui, vai parar, ligar o pisca para a esquerda, e vai esperar o momento certo, né? Que não vem carro daqui de baixo e não vem carro lá de cima, para você fazer essa conversão à esquerda em segurança. Para você fazer essa curva para a esquerda em segurança. Essa é uma das utilizações do acostamento. É para você fazer uma conversão à esquerda ou fazer um retorno, caso você queira retornar. E o fluxo de veículos está muito grande, você para ali no acostamento, liga o pisca. Quando não vem carro de um lado nem carro do outro, você faz o retorno, né? Sentido contrário, ou você entra à esquerda. O que não é aconselhável é você parar o seu carro aqui no meio de uma via, que a velocidade máxima é 100 km por hora, e o pessoal anda a 130, 140, 150, né? Um caminhão, Hilux, aí você está parado lá no meio da via, não é aconselhável não. Então, se o fluxo estiver intenso do sentido oposto, você para o seu veículo ali, liga o pisca para a esquerda e espera até o momento oportuno de fazer essa conversão. Até aqui, pessoal, tá tudo tranquilo? Algum problema? Alguma dúvida? Então vamos em frente. Manobra de retorno. O que é o retorno? É você voltar no sentido contrário que você estava, né? Se você está nesse sentido aqui, o retorno, se você está indo para a direita, o retorno é você mudar o seu veículo para o sentido oposto. Agora você ir para a esquerda. Se você está indo para a frente, o sentido oposto é indo para trás. Você fazer o retorno é você fazer o oposto, né? E no sentido contrário que você ia, né? O retorno deverá ser executado em locais apropriados, como trevos, canteiros centrais, rotatórias, praças e viadutos. O retorno, pessoal, depende muito de onde você está. Por exemplo, na aldeota não tem retorno. Sim, como é que eu faço para retornar lá? Lá você vai ter que procurar um local que tenha semáforo. Nessa rua aqui, ó. Você está aqui, ó. Você vai ter que procurar um local que tenha semáforo. Você vai passar por essa rua. Aí você vai entrar à direita. Vai entrar à direita de novo. Vai entrar à direita de novo para passar aqui do semáforo e entrar à esquerda. A aldeota não tem retorno. Se tiver uma rotatória, você pode contornar a rotatória todinha, faz o retorno por ela.
E isso aqui, ó, onde não houver locais apropriados, tem locais, né, vias que tem locais apropriados, né? O retorno poderá ser feito utilizando as áreas de interseção. Isso aqui, pessoal, você só vai conseguir fazer isso aqui dentro do seu bairro ali numa interseção bem tranquila. Você não vai fazer isso aqui no trânsito normal, nem perigo. Você vai fazer numa ruazinha dentro do seu bairro, perto da sua casa, se você morar num bairro bem tranquilo, não muito. Mas você fazer esse movimento aqui, tu é doido, né? Eu tenho uns 20 anos que eu piloto, eu fiz isso aqui 3, 4 vezes na minha vida. Mas você faz, mas numa ruazinha de bairro ali, tranquilo, você não vai fazer isso no trânsito de maneira alguma, não consegue não. Você tem um trânsito livre para fazer isso aqui, ou então de madrugada, né? Você pode fazer isso aqui, mas no normal você não faz não. Então o retorno, pessoal, é você ir no sentido contrário. Se você está vindo para a direita, o retorno, eu vou fazer uma manobra para começar a ir no sentido contrário, que seria o que? Ir para a esquerda, se você estava à direita. Se você está vindo para a esquerda, o retorno é você fazer o contrário, ir para a direita. Você pode utilizar rotatórias, tem locais apropriados de fazer retorno, tem praça, né? Você dá a volta na praça, tem um viaduto que ajuda você a fazer o retorno, você sobe e desce pelo viaduto, né? Tem locais apropriados. Passagem e ultrapassagem. A passagem, você avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Como assim? O veículo está aqui no lado direito, o caminhão, e você está aqui no lado esquerdo, o carrinho. Se o caminhão estiver a 40 por hora e você estiver 50, você vai passar por ele, né? Ele está na faixa dele, você está na sua, você passa por ele. E foi-se embora. Isso é uma passagem. Ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa e retornando à faixa de origem após a manobra. A gente faz a maioria das ultrapassagens, pessoal, em vias de sentido duplo. A maioria. Tem um veículo na sua frente lento, tipo um caminhão, um ônibus, um carro pesado. Você vai... Aqui, ó, é uma via de sentido único, faixa branca. Ele só está querendo explicar o que é uma ultrapassagem. Ultrapassagem, você está na mesma faixa do veículo que está à sua frente. Você vai olhar no retrovisor, não vem ninguém vindo, ninguém tentando ultrapassar você. Você vai puxar para a esquerda, vai passar pelo veículo e vai voltar para a mesma faixa de origem, que era a faixa da direita. Isso é uma ultrapassagem. Quando você sai de trás de um veículo, passa pela lateral dele e volta à frente dele. Isso é uma ultrapassagem. Ela é muito utilizada em vias de sentido duplo, né? É quando você vai fazer uma ultrapassagem de um veículo em uma via estreita. É uma rodovia estreita que não dá para passar do lado dele, você se obriga a ir pela contramão. É o único jeito, é você ir pela contramão, não tem outra maneira. Por quê? Porque a via é estreita, só cabe um veículo. Aí essas faixas aqui seccionadas, ó, esses traços dizem que você pode ir em segurança, né? Lógico, você vai olhar, você não vai em carro e tal, mas ele está dizendo que é segurança o quê? Que é uma reta, que você vai ter espaço para fazer essa ultrapassagem e voltar, desde que você olhe, né? Você tem que estar olhando se vem carro ou não. Quando ela for uma linha contínua, a gente vai ver amanhã em sinalização, uma linha contínua, quer dizer que você não vai ter espaço ou que você não tem visão. Às vezes é uma curva, é uma subida, é uma descida. Então essa faixa no chão aqui é para a sua segurança. Se ela é tracejada, seccionada, ela está lhe dizendo que você pode tentar uma ultrapassagem ali, desde que você olhe e veja que não venha veículos. Se ela é contínua, uma linha contínua sem esses traços aqui, quer dizer que não faça não, que você vai se lascar. Ali na frente tem alguma curva, ou alguma subida, alguma descida, que você não vai ter a visão se vem carro ou não. Então essa faixa aqui é para a sua segurança. As cores brancas, sentido único, cor amarela, duplo sentido. Se for tracejada, quer dizer que você pode tentar uma ultrapassagem ali em segurança. Porque só basta você olhar se vem carro ou não. Se ela for contínua,
ele está lhe aconselhando, rapaz, não faça aqui não que você vai se lascar. Você não vai ter visão necessária, vai causar um acidente, pode até morrer. Deixa eu mostrar aqui um vídeo para vocês, espera só um minuto. Eu gosto de mostrar esse vídeo, peraí. Ele, como tem desenhos em movimento, fica mais fácil o entendimento, né? Deixa eu ver aqui. Trânsito. A ultrapassagem. Vocês estão vendo aí o vídeo, então? Eu ainda não dei o play, eu ainda vou dar o play, quero só saber se vocês estão vendo. Pronto, vou dar o play aqui, beleza? De acordo? Pronto, vou dar o play. A ultrapassagem é um procedimento e deve ser realizado com muito cuidado, pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada. O procedimento adequado é: primeiro, avalie se a ultrapassagem é realmente necessária e, em caso afirmativo, avalie se ela é possível naquele ponto. Para isso é fundamental que seu campo de visão seja amplo. Evite pontos como curvas ou picos de subidas, onde não há visão de ponto. Olha, ó, ele falou que nas curvas, ó. As curvas, ó. Tá vendo aqui, ó, faixa contínua. Ele está lhe avisando, não ultrapasse por aqui, ó. Porque você não vai ter a visão. É uma curva, o carro tá vindo ali, ó, de trás das árvores, não tem como você ver. Se você for fazer uma ultrapassagem aqui na curva, você não vai ver se vem carro não, vai ser uma colisão frontal. Aí ele falou de novo aqui. Deixa eu arrastar isso aqui. Opa. Aí. Picos de subidas, onde... Ó, picos de subida. A faixa contínua está lhe avisando, ó. Você não está vendo se está vindo um carro lá. Ele está vendo aqui, ó, é uma subida. Então quer dizer que daqui para lá pode ser uma descida. Você não está vendo se vem carro ou não. Então você não faz uma ultrapassagem numa subida para que você não seja pegue de surpresa. Na hora que você chegar aqui no alto, tem um carro aqui, ó, para você colidir de frente, ó. E a faixa contínua lhe avisou isso, ó, contínua. Não pode fazer ultrapassagem. Então, sempre que a faixa for contínua, é um aviso da via que você não pode fazer uma ultrapassagem nesse local, pois você vai estar arriscando a sua vida e o dos demais passageiros, né? Picos de subidas, onde não há visão de pontos mais longínquos da pista. Uma vez encontrado um ponto adequado, inicie o processo de ultrapassagem. Verifique pelo espelho retrovisor se não há nenhum veículo te ultrapassando. Sinalize com a seta à esquerda a sua intenção. Utilize a marcha adequada para aproveitar o torque do motor. Uma vez ultrapassado outro veículo, verifique pelos retrovisores se já se distanciou o suficiente para voltar à pista sem fechar o mesmo. Em seguida, sinalize com a seta direita seu retorno à pista. Fique atento à sinalização e olhe a indicação das faixas na pista. Faixa contínua, não ultrapasse. Faixa tracejada, ultrapassagem permitida. Onde a faixa for composta por duas linhas, uma tracejada e outra contínua, significa que naquele trecho a ultrapassagem é permitida em um dos sentidos e proibida no outro. Ó, aqui, ó, tem duas faixas. A de baixo é seccionada ou tracejada. Quer dizer que quem vem na faixa de baixo, ela pode fazer uma ultrapassagem em segurança e voltar. Já para quem está na faixa de cima, ela não pode, a faixa contínua que está dizendo que não pode fazer ultrapassagem porque ela não vai ter segurança, não vai ter visibilidade bastante. Ó. Então, quando tiver duas faixas, essa faixa mais à direita é para quem está embaixo e a faixa mais acima para quem está em cima, né? Seccionada pode fazer ultrapassagem e voltar, contínua não pode fazer ultrapassagem. Então você só pode andar na contramão de direção nesses momentos aqui. Você está numa via estreita,
onde você quer imprimir uma certa velocidade e o carro da frente está mais lento, você vai fazer uma ultrapassagem pela contramão e voltando para a via. Isso mesmo, ultrapassagem. Não pare o veículo da frente antes da ultrapassagem, pois isso prejudica a visibilidade e aumenta o risco de colisão traseira. Sempre mantenha distância, você conseguirá embalar e realizar a ultrapassagem com agilidade e segurança. Nunca ultrapasse pela direita, nem no acostamento. Caso perceba no meio da ultrapassagem que não haverá tempo, reduza imediatamente a velocidade e volte atrás do veículo que estava ultrapassando. Nunca jogue o seu veículo no acostamento oposto, pois o condutor que vem do lado oposto pode fazer o mesmo. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Pronto, show. Qualquer coisa vocês podem perguntar. As ultrapassagens devem ser sempre realizadas pelo lado esquerdo da via. As ultrapassagens devem ser sempre realizadas pelo lado esquerdo da via. É permitido ultrapassar pela direita em apenas uma situação, quando o veículo da frente indicar que vai entrar para a esquerda. Aqui, ó, o veículo aqui 1 está com pisca sinalizando que vai entrar à esquerda, então não tem como eu ultrapassar ali pela esquerda. Então, na hora que ele estiver aqui fazendo a curva aqui, eu posso passar por ele aqui e voltar. É o único momento que eu posso fazer uma ultrapassagem pela direita, porque ele vai fazer aqui a curva para a esquerda, eu vou, faço um movimento de para a direita e volto. É o único momento que é permitido ultrapassar pela direita, é quando o veículo da frente está entrando à esquerda. Única situação, é exceção à regra. Antes de ultrapassar, o condutor deve verificar se nenhum condutor que esteja seguindo tenha iniciado a ultrapassagem primeiro. Tu quer ultrapassar o veículo da frente, né? Tu vai olhar no teu retrovisor se já não tem ninguém tentando te ultrapassar. Pode acontecer, viu? E além de olhar no retrovisor, pessoal, vocês também vão olhar por cima do ombro, viu? Vocês olham por cima do ombro e dêem uma olhadinha. Por quê? Porque o retrovisor tem pontos cegos, né? O retrovisor, ele tem pontos cegos. Deixa eu botar aqui. Ó, esse carrinho aqui, ó, quando você olha no retrovisor, pessoal, você tem uma visão do lado esquerdo. Essa visão aqui, ó, você só consegue ver o carro, pessoal, se ele estiver um pouco mais atrás de você, ó. Se ele estiver um pouco mais à frente, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar esse aqui. Ver aqui. Ó, o campo de visão aqui, ó, é o amarelo. Ó. O campo de visão é o amarelo. Ó. Esse canto verde aqui, ó, o motorista não vê, pessoal. Se você olhar apenas pelo retrovisor, você não vê, ó, esse campo verde aqui. Deixa eu aumentar ele aqui. Se o carro já estiver nesse canto aqui parado, você não vê, pessoal. Parado que eu digo assim, ele está imprimindo a mesma velocidade que você, então ele está como se estivesse parado, né? Você não vê, porque o campo de visão é para trás, pessoal. Então toda vez que você for levar o seu carro para o lado, você dá uma olhadinha por cima do ombro. Você não confia apenas no retrovisor, porque ele tem uns pontos cegos.
Quando o carro já está quase ao seu lado, você não vê no retrovisor, pessoal. Você botar para acelerar é um susto, que o carro já está ali. Você não vê no retrovisor. Quando ele já está quase ao seu lado, você não tem noção do susto que é. Então, ó, pontos cegos do carro. Olhando aqui pelo retrovisor, você vê até esse ponto aqui, o retrovisor do lado direito. Ó. Se o carro já estiver do seu lado, você não vê. Mesma coisa aqui do lado esquerdo. Então, além de olhar no retrovisor, você dá uma olhadinha por cima do ombro, pessoal. Por quê? Porque se ele já estiver do seu lado, você não vai ver. Olha no retrovisor e olha por cima do ombro para não levar um susto. Você vai, se você for fazer uma ultrapassagem, você vai olhar se já não tem ninguém lhe ultrapassando. Você olha pelo retrovisor e ainda olha por cima do ombro. Vai verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de ultrapassar um terceiro, porque às vezes você quer ultrapassar o veículo da sua frente, só que o veículo da sua frente já quer ultrapassar um terceiro. Aí você bota aqui para a esquerda e o cara lá também bota para a esquerda. Aí o que você faz? Você volta, espera ele terminar o movimento dele para depois você iniciar o seu. Tem como, dificilmente você vai conseguir fazer junto com ele, né? Só se tiver uma pista bem larga, uma reta bem grande e que não venham veículos no sentido oposto, né? Observar se a faixa à esquerda está livre numa extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança, né? Sempre você vai ter que olhar. Quando você vai fazer uma ultrapassagem, pessoal, você olha, aí vem carro, você volta. Você puxa o carro para a esquerda, olha e volta. Você faz isso várias vezes até você ter uma pista totalmente livre para você executar toda a ultrapassagem. Ao ser ultrapassado, o condutor deve. Aqui é você estar sendo ultrapassado, né? Se você estiver na faixa da esquerda e você vê um carro vindo, você olha aqui no retrovisor interno e vê um carro vindo só o bombom, você sai do meio. Não tem para onde correr. Você sai do meio. Vou dar outro exemplo aqui. Pronto, agora o bicho aqui não quer mais nem abrir. Isso faltava. Peraí. Esse vídeo aqui parece um... Qual foi? Aqui, pessoal, aqui, ó, o carro branco aqui olha pelo retrovisor, o carro branco olha pelo retrovisor e vê um carro vindo voado. O que que ele faz? Ele se adianta e sai do meio. Ele olha para o lado direito, viu que tinha como ele fazer e saiu do meio. O carro vinha voado. O que que ele evitou aí na vida dele, ó? Então, você está na faixa da esquerda e vê um carro vindo voado, meu irmão, não tem por que você tentar segurar o cara, deixa ele passar. Você não sabe o que vai acontecer, não sabe por qual motivo. Você viu que ele está imprimindo a velocidade bem maior que a sua, você volta, vai para a faixa da direita, deixa ele passar. Se for o caso, depois você volta para a faixa da esquerda. Não tem por que segurar o cara, deixa ele seguir viagem. Se estiver em outra faixa, permanecer onde está sem acelerar a marcha. Aqui no caso você sendo o caminhão, você é o caminhãozinho aqui e tem um carro que está na faixa da esquerda, dando pisca para
pegar a sua frente, você deixa, meu irmão, não tem por que atrapalhar o cara ali, você vai evitar às vezes um acidente. Aqui é só um sentido, mas se fosse 2 sentidos, ele foi fazer uma ultrapassagem, achava que dava tempo e não deu, você dá uma diminuída, dá uma pisadazinha no freio, deixa o cara tomar a sua frente para evitar um acidente. A intenção sempre é evitar acidentes. Ah, mas não é comigo? Sim, o carro pode bater nele e pode bater em você, ninguém sabe depois do impacto para onde os carros vão parar. Então, sempre a intenção é evitar acidentes. É proibido ultrapassar em vias de mão dupla quando? Vias de mão dupla, quando é que é proibido ultrapassar? Em trechos que tem ali a faixa contínua. Onde tiver a faixa contínua, você não pode fazer uma ultrapassagem. É um aviso dizendo que ali é muito perigoso. Você não vai ter a visão necessária. Aqui, ó, é uma subida, né? Você não sabe, não tem visão de quantos carros estão vindo, né? Nos trechos em curvas e aclives sem visibilidade. Aí você também não pode fazer ultrapassagem em pontes, em viadutos. Passagem de nível é a passagem ali da linha do trem. E não pode fazer ultrapassagem também em travessias de pedestre, que é o que é a faixa de pedestre. Você não vai ultrapassar um carro quando ele estiver ali na faixa de pedestre, né? Então, não é permitido fazer ultrapassagem em curvas, aclives, pontes, viadutos, passagem de nível, que é a linha do trem, e travessias de pedestres. E também nas interseções ou próximos dela, nos cruzamentos. Não pode fazer uma ultrapassagem no cruzamento. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado efetuando o embarque ou desembarque de passageiros, reduz a velocidade e redobre a atenção, ou até mesmo pare o veículo com vista à segurança. Por quê, pessoal? Não sei por que razão as pessoas que descem do ônibus, elas têm uma tendência a se descer do ônibus, vai lá para frente do ônibus, é você que está vindo aqui atrás, você vai passar pelo ônibus, eles passam correndo. Você não tem visibilidade porque o ônibus está tampando a sua visibilidade, ele está atrás do ônibus aqui, eles passam correndo na sua frente. Isso é muito, muito, muito comum, a pessoa descer do ônibus, ir lá para frente do ônibus e passar correndo. Ninguém sabe por quê, mas acontece mais e acontecem muitos acidentes por conta disso. Ultrapassar pela direita. Isso é permitido, né? Quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda, né? Se você fizer uma ultrapassagem pela direita, sem ser nessa situação, você vai receber uma infração média, né? Vai ser multado, infração média. Se esta ultrapassagem for num veículo de transporte coletivo, se você fizer uma ultrapassagem pela direita em um ônibus, deixa de ser média e vai ser gravíssima. Por quê? Porque o lado direito é o lado de embarque e desembarque. Você pode atropelar uma pessoa, né? O lado direito do ônibus é onde entra e desce pessoas. Então, se você fizer uma ultrapassagem pelo lado direito de um veículo comum, a multa é média. Se você fizer em um ônibus, né? A multa passa a ser gravíssima. Também é proibido ultrapassar pelo acostamento. Jamais eu ultrapasso pelo acostamento, é proibido. Ah, mas um amigo meu fez e não foi multado, é porque não foi visto, né? Se for visto. Também é proibido fazer ultrapassagem em cruzamentos, nas interseções e também na passagem de nível. A passagem de nível é onde passa o trem, né? Então, se você fizer ultrapassagem em acostamento, interseções, que são os cruzamentos, e passagem de nível, que são onde passa o trem, infração gravíssima multiplicada por 5, pessoal. Infração gravíssima multiplicada por 5. Como assim? O valor. Não vai ser multiplicado a pontuação, mas o valor da multa vai ser multiplicado por 5. É um fator multiplicador, né? Um agravante, né? Então, pelo amor de Deus, faça isso não. Ultrapassar pela contramão em curvas, aclives é subidas, declives, descida, faixa de pedestre, pontes, viadutos, túneis,
veículos parados ao semáforo, locais com faixa contínua, se você fizer ultrapassagem em todos esses locais aí, infração gravíssima, e fator multiplicador por 5, vai ser multiplicado por 5. Se você for reincidente, como assim? Vamos dizer que você levou uma multa em janeiro. A multa, pessoal, ela fica no histórico de vocês durante um ano. Um ano. Se você levou a multa dia 5 de janeiro, aquela multa fica no histórico de vocês durante um ano, né? Para ela sair a pontuação é um ano. Aí você leva a mesma multa, nesse caso aqui, né? Ultrapassou na faixa de pedestre, você foi multado em janeiro. Aí foi multiplicado por 5. Se você levar a mesma multa em setembro, que é antes de fechar um ano, vai ser multiplicado pelo dobro, vai ser multiplicado por 10. A pontuação não, só multiplica o valor, a pontuação não é a mesma. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo. Cortejo tipo esse aí, um cara ganha uma medalha de ouro, alguma coisa assim, aí chega na cidade natal dele, vai cortejar tipo no carro dos bombeiros. Se você fizer uma ultrapassagem desse veículo, infração leve. Um presto é aquelas procissões, né, que o pessoal pega lá uma santa, um santo, uma imagem, sai andando na rua, né? Se ultrapassar ali, vai ser multa leve. Um desfile tipo os colégios vão desfilar na época 7 de setembro e tudo, se você fizer uma ultrapassagem ali, multa leve. Formações militares, alguma formação do exército, alguma coisa, marinha ou aeronáutica, você fizer uma ultrapassagem, você vai ser multado, multa leve. Ultrapassar pela contramão em curvas, aclives, pontes, viadutos. Isso aqui a gente já viu, né? Foi mal, foi voltar. Isso aqui a gente já viu também, né? Peraí, tá voltando, né? Pronto. Forçar passagem entre veículos que transitam em sentido oposto, quer dizer o quê? Uma via de sentido duplo. Quando dois veículos forem passar um pelo outro, você ainda enfiar seu veículo ali entre os dois, ó. Tipo o caminhão aí. É bem comum um carro normal ou um caminhão, mas moto faz muito isso aí, moto. Os dois carros vão passar um pelo outro no sentido oposto, aí a moto ainda passa no meio dos dois, né? Você forçar passagem entre veículos que transitam em sentido oposto, estejam na iminência de passar um pelo outro, ao realizar a operação de ultrapassagem, a sua infração vai ser gravíssima e o fator multiplicador 10, né? Vai ser multiplicada por 10, não a pontuação, mas sim o valor. E você vai ter direto suspenso o direito de dirigir, né? É suspenso o direito de dirigir, se for de 1 a 12 meses, né? Se for um mês, você espera passar um mês, depois você pode voltar a dirigir. 2 meses, você espera passar 2 meses, depois você volta a dirigir normalmente. Geralmente é pedir para você fazer um curso de reciclagens. A maioria das vezes você tem que fazer um curso de reciclagem. E se você for pegue dirigindo com a habilitação suspensa, se você for pegue dirigindo com a habilitação suspensa, vai ser cassada. O que é cassado? Você vai perder sua habilitação. Aí você vai ter que esperar 2 anos para dar entrada e começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia. 2 anos para começar tudo de novo do zero, sem nenhuma regalia. E nesse caso aqui, se você fizer isso de novo no período de 12 meses, né, ou reincidente, em vez de ser multiplicado por 10, vai ser multiplicado por 20, né, a próxima vez, né? Caramba! O que é parada? É imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque de pessoas. Parada de pessoas. Estacionar é a imobilização por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Se você fizer uma operação de carga e descarga, no caso embarque ou desembarque de mercadorias ou animais, não é mais uma parada e sim um estacionamento. A operação de carga e descarga, né, que é o embarque e desembarque de animais ou carga, não é uma parada e sim um estacionamento.
Estacionamento em rodovias. Nas rodovias, os veículos parados ou estacionados devem posicionar-se fora da pista. Você não pode estacionar, né, num acostamento, pessoal. Você pode até parar para o embarque e desembarque, né? Você não pode estacionar num acostamento, né? E não pode parar na rodovia, não pode estacionar na rodovia não, pessoal. Não pode fazer isso não, parar ou estacionar na rodovia. Você tem que, se for só embarque e desembarque, você pode até fazer no acostamento, mas você não pode estacionar no acostamento. Estacionamento em rodovia permite a parada no acostamento para manobras de mudança de direção. A gente até já falou sobre isso. Se você for fazer uma conversão à esquerda, você pode ali parar, vai esperar até o momento oportuno, ou se você for fazer um retorno, você para no acostamento ali, esperando até o momento oportuno para fazer o retorno. Você não pode estacionar, né? A não ser que seja um caso de emergência, o veículo quebrou, né? Aí o que é que acontece? A pessoa estaciona lá, liga o pisca e bota o triângulo. Por quê? Porque o brasileiro não dá colher de chá não, né? Ele sempre dá um jeitinho, né? O brasileiro é cruel, né? Em imobilizações de emergência no leito viário, deve-se providenciar a sinalização, pode ser ali, pode ser não, deve ser o triângulo, né? Aí você coloca ali arbustos, coloca papelão, se tiver galho de árvore, você liga o pisca-alerta, né? E coloca o triângulo ali, dependendo da via, né? Se for em condições normais, se for uma via de trânsito rápido, que a velocidade máxima é 80, você coloca ali a 80 passos. Se for em condições adversas, tipo chovendo, fumaça, à noite, você coloca em dobro, né? Se é uma via de trânsito rápido, que a velocidade máxima, quando não sinalizada, é 80, você vai colocar o dobro, que é 160, né? Estacionamento de veículos de duas rodas, né? Os veículos de duas rodas devem ser estacionados de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela. Você não vai estacionar ela no mesmo sentido da via, e sim perpendicular, ou com o pneu dianteiro encostado no meio fio, ou com o pneu traseiro encostado lá no meio fio, né? Sempre de maneira perpendicular. O embarque ou desembarque deve ser realizado pelo lado da calçada, sempre, com exceção do motorista, né? Mas os outros passageiros sempre pelo lado da calçada. O único que tem que descer pelo lado da rua, né, é o motorista. E sempre olhar antes de abrir a porta. Você olha no retrovisor, olha com o rosto, né, vira a cabeça, né? Sempre antes de abrir a porta, para evitar um acidente, né? Você parar e já abrir a porta, pode ser que passe um carro, leve sua porta, um ônibus, um motociclista bata nela, né? Condutor e passageiros não deverão abrir a porta sem antes verificar se isso não oferece risco, né, a eles e a outros usuários da via. Você sempre olha se o fato de você abrir a porta não vai causar um acidente nem com o pedestre, nem com um veículo, né? Proibido estacionar em pontos de ônibus. Você não pode deixar seu carro lá na frente do ponto do ônibus. Nos acostamentos também não, multa leve. No ponto do ônibus, multa média. Junto ou sobre o hidrante. Você não pode estacionar lá do lado do hidrante, porque pode vir um caminhão do bombeiro precisar tirar água lá e você está lá no meio, multa média. Não pode estacionar em frente a rebaixamento de calçada, é onde vai subir, vai entrar ou sair o veículo, né? Você não pode tampar ali a saída ou a entrada do veículo na casa, né? Vai ser fração média. Você não pode impedir a movimentação de outro veículo, né? Você trancar o veículo. Em área de estacionamento exclusivo, tipo idoso, deficiente ou polícia, é infração gravíssima. Em aclive, que é na subida ou declive sem o calço, você já deve ter visto aqueles carros na subida ou na descida que a pessoa desce e coloca lá uma pedra, né? Ali é uma medida de segurança, caso o seu freio de mão quebre, né? Pare de funcionar, o carro não desça, né? Aí a pessoa coloca ali uma pedrazinha, né? Em veículos acima de 3.500 kg tem que colocar a pedra, se não colocar a multa é grave, né? Veículo acima de 3.500 kg, né? Seriam veículos de categoria C. Proibido parar e estacionar, né? A menos de 5 metros da esquina.
parar, multa média, estacionar, multa média. Sobre pontes, viadutos e túneis, parar, multa média, estacionar, multa grave. Dentro da área de cruzamento ou interseção, parar, multa média, estacionar, multa grave. A mais de 50 centímetros do meio fio, longe da calçada, né? Parar, multa leve, estacionar, multa leve. A mais de 1 metro, parar, multa média, estacionar, multa grave. Isso aqui, pessoal, vocês vão ter que estudar, decorar, né? Não tem muito que eu possa fazer. Em áreas de segurança, tipo bancos, fóruns, delegacias, parar, multa média, estacionar, multa grave. Sobre o passeio, né? A calçada, em cima de uma praça, em cima de uma ilha, em cima da faixa de pedestre ou na ciclofaixa, parar, multa leve, estacionar, multa grave. Na pista de rolamento nas estradas, né? Parar, multa grave. Estacionar, gravíssimo, né? Estradas e rodovias, né? Pista de rolamento. Ao lado de outro veículo, né? Fazendo fila dupla, parar, multa média. Estacionar, multa grave. Na contramão de direção, se andar na contramão, parar, multa média, né? Estacionar, multa média também. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves. Você não pode estar buzinando feito louco, né? Tem que ser toques breves e de maneira não sucessiva. Você não vai buzinar 10 vezes seguidas, né? Nas seguintes situações, como advertência na iminência de acidente, né? Para advertir e alertar alguém. E nas vias rurais, ao ultrapassar outro veículo. A buzina, pessoal, não sei se vocês sabem, ela tem que ser utilizada entre as 6 da manhã até as 22 horas. 6 da manhã até as 22 horas em toques breves e não sucessivos. Quer dizer o quê? Que você não pode buzinar de 22 horas até as 6 da manhã. Você não pode buzinar das 22 horas até as 6 da manhã. Também não pode buzinar na frente de hospitais, colégios, postos de saúde, né? Beleza até aí? Questão da buzina. Não pode buzinar das 22 horas às 6 da manhã. Faróis durante a noite. Se você estiver dentro de uma cidade que tem iluminação, né? Você vai ligar o farol quando começa a escurecer, se liga o farol baixo. Se você estiver no local que não tem iluminação, você vai utilizar o farol alto. Luísa, não pode de jeito nenhum o que? Tá falando buzinar, é isso? Na teoria não, né? Mas você vai passar uma via e a pessoa está ali atravessando, você vai dar uma buzinada de alerta, né? Se algum agente vê, pode ele multar, né? Mas vai depender de cada situação, né? Se ele vê que é para evitar um acidente, lógico que ele vai lhe multar, né? Não pode chegar na casa da namorada, meia-noite, bibi, na casa do namorado, bibi, bora, sai logo, bibi, 10 horas, 11 horas da noite, né? Se trata mais dessas situações assim, sabe? Então, dentro da cidade, que tem iluminação, farol baixo. Fora da cidade, não tem iluminação, farol alto. Faróis durante o dia. As motocicletas e os transportes coletivos, a luz ligada 24 horas, pessoal. Ônibus e motocicletas, luz ligada 24 horas. Se você for andar dentro de um túnel, liga o farol baixo. E for andar em rodovia, liga o farol baixo. Começou a chover, dependente da hora, liga o farol baixo. Começou a chover, independente do horário, liga o farol baixo. Piscar os faróis somente é permitido para advertência, circunstâncias perigosas. Às vezes você está aqui numa rodovia, aí o cara vai passar por você, né? O cara está no sentido oposto, ele dá um sinal de luz, que é piscou o farol, né? Você já fica atento que ele está lhe avisando que tem alguma coisa estranha ali atrás. Pode ser um animal na via, pode ser uma árvore que caiu, pode ser um buraco grande. Ele lhe deu uma advertência. Quando ele dá um sinal de luz, ele está lhe avisando que tem alguma coisa ali estranha, né? Ou quando você for ultrapassar, indicar para veículo da frente, né? Às vezes você dá um sinal de luz
o veículo da frente saber que você está fazendo uma ultrapassagem, né? O desrespeito a esta norma caracteriza infração média e com multa 4 pontos. É você ficar dando pisca-alerta, o pisca-alerta não, dando sinal de luz direto, né? O veículo da frente, dando vários sinais de luz, né? Em excesso, né? Aí você pode ser multado, mas se for só o sinal avisando, tranquilo, né? Luzes de posição devem ser utilizadas quando dirigir sob chuva forte, cerração, neblina, né? Luz de posição. O pisca-alerta, né? A luz de posição é o pisca-alerta. Você ligar o pisca-alerta se tiver uma chuva muito forte, né? Você liga o pisca-alerta ali, além do farol, você liga o pisca-alerta. À noite, ao embarcar ou desembarcar passageiros, você pode ligar o pisca-alerta, né? Enquanto ali o embarque e desembarque passageiro à noite. À noite é uma operação de carga e descarga, né? Você vai carregar um caminhão, descarregar um caminhão, você liga o pisca-alerta ali, avisando, né? O pisca-alerta deve ser utilizado quando em emergência, ou com um veículo imobilizado, né? Está parado, ou quando a sinalização da via determinar, né? Por algum motivo, a sinalização da via mandar você ligar o pisca-alerta, você vai e liga, né? Os veículos de propulsão humana e tração animal têm o trânsito regulamentado pelo município. Sempre que perguntar quem regulamenta o trânsito de propulsão humana, veículos de propulsão humana e tração animal, vai ser o município. Sempre que for alguma coisa relacionada sobre regulamentação de propulsão humana ou tração animal, vai ser o município. Trânsito de animais. Os animais, quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos junto ao bordo da pista. Se você tiver um grupo de animais, você vai ter que sempre andar com eles em forma de rebanho pequenos, né? E na lateral da pista. E veículos de tração animal deverão ser conduzidos pela direita e junto à guia da calçada ou pelo acostamento, tipo uma carroça, né? Se você for guiar uma carroça, sempre do lado direito, né? Se tiver acostamento, pelo acostamento, mais próximo do meio fio da pista, né? Os ciclomotores, pessoal, são aqueles veículos que atingem apenas 50 cilindradas, né? 50 km por hora, devem ser conduzidos no centro da pista, na faixa mais à direita, né? Como eles são veículos lentos, né? E tem que andar na faixa da direita e no meio da pista, na faixa da direita e no meio da faixa, né? É proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido e rodovias. Então quer dizer o que? Você não pode andar com as Vespinhas, as mobiletes, em vias de trânsito rápido e nas rodovias. Isso na teoria, na prática eles acabam andando, né? Na falta de ciclovias ou ciclofaixas, as bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos. Aí aqui tá, pessoal, muita gente que anda de bicicleta não tem um curso de trânsito, né? Ele não sabe disso, eles andam na contramão, até preferem andar na contramão, né? Circular no mesmo sentido dos veículos e junto ao bordo da pista, junto ao meio fio, né? Só que eles não sabem, e como a gente sabe, não tem como multar a bicicleta, né? Porque ela não tem identificação, então eles andam de qualquer jeito. Só poderão circular sobre os passeios quando autorizado, se tiver uma placa permitindo, né? Que passeie de bicicleta e sinalizado pelo órgão competente, né? Só pode andar em cima de calçada se tiver uma placa, né? Permitindo. Os condutores devem manter uma distância lateral de 1,5 m ao passar pelos ciclistas. Isso na teoria, né? Mas como as nossas pistas são muito estreitas, eles não conseguem, né? Passam tirando fino, né? O ciclista empurrando a bicicleta equipare-se a um pedestre em direitos e deveres. Se o ciclista estiver empurrando a bicicleta, ele é um pedestre. Quer dizer o quê? Que ele pode andar na calçada, né? Empurrando a bicicleta, ele vai pela calçada. Os pedestres, ao circular pelas vias, devem, em trechos urbanos, circular pela calçada ou passeio. Ou em fila. Passeio é tipo assim, a calçada fica ali na casa, o passeio é o calçadão, né? Às vezes tem um canal, tem ali um calçadão à beira do canal, né? É o passeio, né? A calçada é aquela que é feita ali em frente à casa, né? Ou em fila pelos bordos da pista, né? Pela lateral da pista, quando não existir passeio ou calçada, né? Em algumas rodovias não tem calçada, né? O cara tem que andar na beira da pista ali, né? Nas vias rurais sem acostamento, em fila pelos bordos da via, né? Fila indiana, nada de ficar um do lado do outro, né? E sentido contrário aos veículos, sempre tentar andar no sentido contrário, né?
quando possível, né? Se for uma via de mão única e você está indo no mesmo sentido, não tem como, né? Os pedestres, ao circular pelas vias, devem atravessar na faixa própria, que é a faixa de pedestre, sempre no movimento perpendicular, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então ele tem que atravessar a rua perpendicular e não na diagonal, né? Ele tem que atravessar assim, né? Menor distância. Se ele for utilizar uma diagonal, vai aumentar o percurso, né? Na pista, aumentando a probabilidade de causar um acidente, né? Para conduzir aqui motocicletas e similares, para conduzir esses veículos, o condutor deve utilizar capacete, sempre, com viseira ou óculos de proteção. Esse óculos aqui, pessoal, qualquer óculos de grau, óculos escuro, óculos de proteção tipo esse daí qualquer, ou então a viseira, sempre fechada, né? Segurar o guidão com as duas mãos. Os ciclistas na ciclofaixa têm que andar no mesmo sentido da via. Não, na ciclofaixa eles entram no sentido da ciclofaixa, né? Pode andar nos dois sentidos, dependendo da ciclofaixa, né? Não é obrigado a andar no sentido da via, não. Desde que ele esteja ali na ciclofaixa, que é destinado para as bicicletas, né? Segurar o guidão com as duas mãos sempre na motocicleta e utilizar vestuário adequado. Aí é que tá, pessoal. Não tá regulamentado qual seria o vestuário adequado. Então você pode ir lá até sem camisa de motocicleta, o carro não tem problema. Transportar menores de 7 anos em motocicleta, motonetas ou ciclomotores é infração gravíssima. Sempre que tiver uma criança na situação, não tenha dúvida, infração gravíssima. Foi uma criança, infração gravíssima. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Hoje são 10 anos, viu? Hoje não pode andar com a criança menor de 10 anos na motocicleta. Multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. O cinto de segurança é obrigatório para o condutor e todos os passageiros, sem exceção, em todo o território nacional. A não utilização do cinto de segurança é infração grave. Você é multado e o veículo é retido até você colocar o cinto, né? Colocou o cinto, segue viagem. No carro, pessoal, se 4 estiverem sem o cinto de segurança, apenas uma multa. Se 5 estiverem sem o cinto de segurança, apenas uma multa. Já na motocicleta, 2 sem capacete, são 2 multas. No carro, uma multa. Na motocicleta, se os 2 estiverem sem capacete, 2 multas. Crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro do veículo. Exceção quando o veículo só tiver banco dianteiro, né? Ou uma caminhonete, não tem como, né? Só tem banco dianteiro. Se tiver mais crianças que lugares no banco de trás, são 4 crianças, lá atrás só cabe 3, a outra vai na frente. Só tem cinto de 2 pontos no banco de trás, né? Se o banco de trás tiver assim 2 pontos, você pode colocar no cinto de 3 pontos a criança que está à frente, né? O cinto de segurança, já foi visto. Pronto, pessoal, encerrou aqui, né? Vou mandar para vocês as questões